Com a derrota de Bessias, Alcolumbre ajuda Flávio Bolsonaro a virar o jogo contra Lula. Aqui até um pouco do que a gente vai falar. Só que essa matéria traz informação extra da Malu Gaspar. Já é de hoje, já 4 da manhã. A Malu Gaspar diz que, por mais paradoxal que possa parecer, a vitória de Bessias também não interessava ao Dom Pedro III. Para este, a nomeação de Bessias poderia desequilibrar o jogo de forças no Supremo e dar mais poder para o Mendonça, relator do caso Master, que se tornou seu principal antagonista na corte. Ele achava que porque Mendonça fez campanha, o Messias ia chegar lá e talvez fosse apoiar o Mendonça no caso do Master. Eu não sei, mas, segundo a Malu Gaspar, isso rolou. Mas vamos lá. O Planalto vê caso Master influindo na rejeição do Bessias. O governo federal atuou até os momentos finais para tentar reverter resistências, mas sofreu uma derrota no Senado com a rejeição do nome do Bessias. O Planalto viu o caso Master como um elemento central na rejeição de Bessias. Chegou ao governo a leitura que Batoré e alguns ministros viram o empenho excessivo de Mendonça, um mau sinal sobre como seria o futuro de Bessias uma vez aprovado. Mendonça se empenhou muito. Bessias não poderia entrar e dar as costas para o ministro que mais trabalhou por ele. Seria um voto certamente aliado, seria um voto certamente aliado de Mendonça no Supremo. Davi não permitiria isso, afirmou o líder do governo Lula, coluna sob sigilo. Ontem, a rejeição deixou atônita toda a base governista, que sabia da dificuldade, mas esperava que os esforços dos últimos dias fossem reverter o cenário negativo para Bessias. Até o ministro da Defesa, Múcio, havia ido a campo na terça e ontem para tentar virar votos para Bessias. Gilmar Mendes telefonou para diversos senadores. Houve um esforço de pedir apoio a diversos setores da economia, da sociedade civil, por notas a favor de Bessias. E tudo deu na água. Olha todo o esforço que foi derrotado ontem. Mas calma que tem coisa melhor. Romper definitivamente com Batoré não seria algo trivial para Lula. Batoré pode impor 8 meses amargos no último mandato do petista. Por outro lado, Batoré precisa do governo para viabilizar seus candidatos no Amapá e para irrigar toda a roda de seu modo de fazer político. Eu não sei, porque assim, ó, o Batoré, diante do Brasil e do brasileiro médio que não suporta o Lula, se o Batoré der 2 gritos, fora Lula, e sussurrar, fora Dom Pedro III, não precisa nem chamar pelo nome, Dom Pedro III, já vira herói nacional. Talvez ele até já se eleja, porque tu sabe como é o brasileiro é emocionado. Já vem, não, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, temos que apoiar o Alcolumbre. Enfim, há dezenas de nomeados em toda a estrutura federal com o brasão Batoré marcado nas costas, tal qual o gado. E demitir pessoas, gente, também não é um processo fácil. O Lula pode até demitir todo mundo. Mas até colocar pessoas no lugar, ele já pode ter o nome, tudo bonitinho. Mas até a pessoa chegar no lugar, entender como é que funciona, pegar ritmo de jogo. Cara, a máquina pública tem que funcionar, né? Algum desses demitidos já causariam uma dor de cabeça e um prejuízo para o Batoré. Até a noite de ontem, os articuladores políticos do governo ainda não haviam decidido como Lula reagirá. Não tem resposta fácil. Oh, meu Deus, como eu tô triste. Aí, vejam isso daqui. Inacreditável. A maior derrota de Lula desde, sei lá, o impeachment da Dilma. O cara faz questão de dizer que a culpa não é dele, que ele não teve nada a ver com isso. A turma do Nicolas segue atacando Flávio Bolsonaro. O Mafinha fala, é que talvez, velho, nem todo mundo é como você, que é um verme parasita e se aproveita do mérito dos outros para ter um vislumbre do que é vencer uma vez na vida. Talvez o Flávio só foi humilde. Até pra pressão em cima dele não crescer demais, ficar o chame e fingir que ele não tem nada a ver com isso. Talvez o pacote possa ser melhor do que só a derrota do Bessias. Enquanto a turma do Nicolas late nas redes sociais, o Globo... Alguém aqui vai falar que a Globo tá jogando em favor do Flávio? É bolsonarista? Não, né? Como Alcolumbre e Flávio Bolsonaro... Claro que é Flávio Bolsonaro derrubaram Bessias e conseguiram impor derrota histórica a Lula. Como Flávio conseguiu. Mas tá ali, né? Humildão. Não, velho, não fiz nada não. Nem me movi. Aí lembra das notícias que eu falei, gente, lembra aqui, ó, o governo não detectou nada, não viu as traições, não detectou articulação, não detectou nada. O governo não percebeu nada. É que diz a Malu Gaspar. De acordo com os relatos, porém, a articulação de Batoré contou com o esforço de Flávio Bolsonaro e lideranças como Rogério Marinho. Nos últimos dias, Flávio se reuniu pelo menos 2 vezes com um grupo de senadores, além de ter feito conversas reservadas e reuniões fechadas com vários outros, especialmente os do Centrão. Falar para convertido é fácil. Tava lá o Flávio. Isso daqui me anima demais, porque estamos vendo em campo o nosso futuro presidente. Joga e joga. Joga e joga de novo. Num café da manhã, na terça, com integrantes do bloco Vanguarda, formado por 18 senadores,
01 disse que a eventual aprovação de Bessias só iria politizar ainda mais o Supremo e classificou o chefe da AGU como um quadro ideológico do PT. Foi com jeitinho, só não concentrou na linguagem que o Centrão entende. Alguém que seria sempre subordinado aos interesses de Lula, mesmo após a nomeação. Além disso, a derrubada de Bessias abriria espaço para o próprio Flávio indicar o próximo ministro caso vença as eleições de outubro, mudando o jogo de forças no tribunal e, quem sabe, até permitindo a revisão de sentenças e processos contra o bolsonarismo. Mas o safado, o verme do aliado do Nicolas, que boleta lá no Instituto Luzeiro, do Pedro Melo, aquele candidato, né, que acho que é vereador atualmente, que manipulou o vídeo que o Nicolas usou para me chamar de rato, não, lá, chorando contra o Flávio. Aliados de Flávio calculam que ele tenha conseguido virar, inclusive, votos do Centrão, em outra reunião da qual participaram mais de 30 senadores. E na humildade, nosso presidente não fez nada. Não fez nada não, né, Flávio? Graças a Deus que tem gente aqui como a Malu Gaspar. Acenando. Aí o que o Flávio fez, ó? Mostrou as pesquisas de opinião que mostram desconfiança recorde da população em relação ao Supremo. Ah, pesquisas funcionam, né? Pesquisa, gente, é como se fosse uma pista que você consegue trafegar do ponto A para o ponto B e usar como ferramenta de, sabe, de pressão. Por isso que eu falo tanto para vocês da importância de fortalecer o Flávio e de a gente vencer no primeiro turno. Imagina se o Flávio, no primeiro turno, já tivesse assim, ó, sabe? Ainda não tô nem assim, não tô falando da pesquisa de intenção de voto no primeiro turno. Tá no primeiro turno também, mas especialmente no segundo turno, o Flávio tá fortíssimo, já tá pontuando aí 55%, 60% dos votos. Imagina o Flávio entrar na sala e falar, gente, olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não tô atrás do Lula. Eu não tô empatado tecnicamente com o Lula na margem de erro. Eu tô vencendo o Lula por 15 pontos em todos os institutos. Você tá entendendo, cidadão, que eu sou... Você está falando com o próximo presidente da República? Você vai ficar de gracinha comigo? Ou você vai querer fazer parte desse time vencedor? Então, quando essa turma não apoia o Flávio, eles estão impedindo. E nós temos uma vitória ainda maior. Esse papinho furado de primeiro turno, a eleição tem 2 turnos. É com gente safada, que não está interessado em resolver nada, mas sim deixar o Flávio fraco, ele não ter esse poder de barganha. Enfim, né? E aí o Flávio mostrando essas pesquisas e apontando para a vontade popular que alguns ministros sofrem impeachment. E no jeitinho, ganhou o povo na conversa. A articulação foi arrematada por reuniões secretas, olha isso aqui agora, entre Batoré, Flávio e aliados, e foi feito um pacto de silêncio. Ei, rapaz. E você viu que o PT não soube de nada, ficou aí rendido. Nenhum deles devia abrir para ninguém os detalhes que estavam sendo discutidos, nem que havia chances concretas de Bessias ser rejeitado. A ordem de manter o segredo foi distribuída aos integrantes da oposição, junto com a orientação de não fazerem nenhum discurso no plenário no momento da votação. A ideia era fazer tudo rápido para não dar tempo aos senadores governistas de reagir quando ficasse claro que a derrota era iminente. De fato, quando perceberam que poderiam perder, Eduardo Braga e Jacques Wagner começaram a cogitar pedir adiamento da sessão. Não deu tempo. Antes de Flávio entrar em campo contra Bessias, a expectativa era que o ministro de Lula conseguisse pelo menos 4 votos de traição dentro do PL. E o Flávio impediu que isso acontecesse e ainda trouxe o voto do Centrão. A ofensiva do Flávio, porém, anulou não só o esforço de Mendonça, como a estratégia da Secretaria de Relações Institucionais de Lula de acelerar a liberação de emenda e troca de votos. Flávio ainda botou pro governo Lula meter 12 bi de emenda a troco de nada. Aí tu vê esse corno. Turma do Nicolas é a pior coisa que aconteceu em toda essa eleição até o momento. Aí calma, eu falei que a gente tinha que relembrar algumas coisinhas. Traição do MDB e ninguém perceber nada. Hoje, por coincidência, um dos temas que vai estar no Atlas de março, no capítulo Democracia Tupiniquim, é Lula e Flávio disputam a vaga no Supremo. Opa! Mais ou menos o que tá dizendo aí, né? O Flávio pode indicar. No mês de março, tá aí, né? Lula depende de Batoré, mas o escândalo Márcio tem plena desconfiança. Aliados dizem que Batoré não deve pautar Messias neste ano. Batoré diz que se Lula quer falar com ele, deve procurá-lo. Não estou sabendo, diz Batoré sobre reunião com Lula. E olha só, o Lauro Jardim, que foi a pessoa mais próxima do resultado, a gente comentou no vídeo ontem, né, os números, e quem chegou mais próximo, que o Bessias teve 34, o Lauro Jardim falou que ele teria 30 votos. O Lauro Jardim errou por 4. No início do mês passado, o que o Lauro Jardim avisava? Lula e Batoré ainda não se reuniram. Mas um outro fator pesou eles não conversarem, as eleições. Em alta nas pesquisas, opa, Malu Gaspar falou disso, né? E o Flávio tá usando as pesquisas de opinião. Flávio tem dito no Senado que tem 35 votos certos para barrar as pretensões do chefe da AGU. E se a conta for essa mesma, o risco de pautar a votação de Bessias é enorme. Flávio, claro, gostaria de empurrar esse tempo para depois das eleições. Em resumo, desamarrar o nó já não depende somente do Batoré. E olha aqui. Se você voltar
no vídeo. É porque eu não tive tempo, gente. O vídeo hoje foi atrasado. Se eu fosse atrás disso daqui, ia demorar mais tempo ainda. Se você for no vídeo que eu falei sobre isso, você vai ver o seguinte, falar, gente, a imprensa não sabe o que foi discutido aqui. E eu falava, será que Flávio e Batoré conversaram sobre o Messias? E eu falo mais nesse vídeo, ó. Adorei essa notícia, porque se não sabe o conteúdo, é sinal que foi um assunto sério e sinal que não foi vazado. Só sabe que se encontraram. E agora você tá vendo aí. Todo mundo de bico calado. Não teve vídeo. O Flávio não fez videozinho lacrador de fundo preto, camisa preta. O Flávio trouxe foi pra vocês uma vitória. Nem presidente da República e o Flávio já entregou essa vitória pra vocês. Aí, ó, a notícia. Briga com a realidade. Flávio teve uma longa reunião com o Alcolumbre no início deste mês. Foram 2 horas de conversa entre os dois. O encontro de Alcolumbre e Lula ainda não saiu. Assessores de Lula garantem que semana que vem sai. Eu falei, cara, o que será que eles discutiram? E eu coloquei nesse tema, né? Disputam uma vaga no Supremo. Aí a gente pensava sobre isso. Ah, não, aqui já é outro assunto. Aí eu falei pra vocês do MDB. Porque acontece isso, tem às vezes assuntos que não cabem em vídeo, mas para no Atlas, que é o quê? A situação do Lula, a situação política do Lula já está muito deteriorada há um bom tempo. Tanto que o Lula, ele tentou buscar um novo vice. Não porque ele não gosta do Alckmin, não porque o Alckmin não some, não porque o Alckmin é traidor, mas porque o Lula precisa ampliar a aliança dele. Tem que trazer o PSD para perto, ou republicanos, MDB. E aí a grande aposta do Lula era no MDB. E aí as notícias eram sobre isso. Saíram várias notícias. Ó. Aqui, ó. O Jogo Agora é outro, um grupo do PT, negociando a possibilidade do vice para MDB. Aí tava lá o Disseu, falando que não sabe se o Alckmin vai ser vice. Aí o MDB já mapeava, né? Já tinha posição contrária ao Lula. E quem foi que traiu o Lula? Algumas pessoas traíram foram do MDB. Enquanto o Lula tentava, aí tem uma entrevista do Renan Filho, que se esforçou, que tava lá ontem na Sabatina fazendo culpa. Olha, ó, Lula precisa de uma frente mais ampla que o PT, tem que culpar o centro, tentando fazer um meio de campo pra ele, que é do MDB, trazer o MDB. Só que brigas internas no partido. Aí vários se colocaram contra, né? O Lula conversando com o João Campos, que o João Campos também ficou meio chateado. Pô, vai tirar nosso serviço do Alckmin pra dar pro MDB? A negociação PT-MDB pela vice, o Temer é golpista, e falar, pô, o fato do Lula atacar o Temer já mela tudo. Aí dizia só se o MDB não quiser, porque pelo PT, o PT rifa o Alckmin, entrega tudo. Aí o presidente do PT, né? Claro que queremos o MDB conosco, diz o Edinho Silva. Mas o Baleia Rossi não confirmava nada. O Baleia Rossi queria a distância dessa miséria. Ele não disse que Lula tratou de vice do MDB em chapa de reeleição, durante conversa com os senadores. Lula convidou o MDB para vice, conseguiremos maioria. Conseguiu, não conseguiu. Não conseguiu, foi porcaria nenhuma, Renan. Aqui já é o Renan Calheiro, aqui é o Renan Pai. Não conseguiu porcaria nenhuma. Culpa do MDB descarta aliança. O Baleia Rossi aí, ó. Centrão está usando fofoca contra o MDB. Sai de perto da gente. Setores do MDB reagem a rumores sobre vice, ninguém quer. E o Ricardo Nunes estava aí, sabe? A eleição de Ricardo Nunes garantiu uma aliança estratégica do bolsonarismo com o MDB em São Paulo. O entorno de Lula tem interesse em enfraquecer essa aliança e lança balões de ensaio. Querem desgastar a aliança de oposição, dizem MDBistas. E, rapaz, a eleição que Bolsonaro apoiou, né? E o Ricardo Nunes tá ali, ó. Prefeito de São Paulo acha legítimo o MDB mirar vice de Lula, mas faz alerta. É legítimo lideranças do partido defender a coligação, como é legítimo outros serem contra. O que vai definir a convenção, e a minha percepção é que a maioria não deseja estar com o PT. Olha aí, ó, Zé Bonitinho, ó. E tanto atacaram o Bolsonaro. Não é que Bolsonaro... Ah, Bolsonaro! Esse Bolsonaro é demais, viu, velho? Baleia Rossi sinaliza alinhamento com o Tarcísio, enquanto Lula disputa apoio do MDB. PT aposta que Lula vai repetir em 2006, quando deixou o vice por última hora. MDB pede vice de Tarcísio. Aí, outras coisas que... MDB explode desgaste com Kassab. Que os vices do Tarcísio também entraram no pacote. A ironia do presidente do MDB sobre a vice de Lula. Eu topo desde que seja o Temer. MDB histórico. Aí, em março, a gente também não comentou em vídeo porque não deu tempo. Mas tá aqui, ó. A vice de Lula. Vários diretores do MDB assinam manifesto contra a aliança. A lulista do MDB diz que a aliança com Lula ainda é possível. Não é. O líder do MDB diz que cargos diretórios contra a aliança de Lula é discussão inoportuna e inócua. Aí, chorando. Temer comunica a decisão após pedido para disputar o plenato, falando que não vai ser candidato. A chance do MDB topar a vice de Lula é zero, apesar do PT ainda pensar nisso. A gente do MDB joga uma toalha sobre a aliança eleitoral com Lula. Alckmin de novo. Lula e Dilma já tentaram trocar de vice, mas desistiram de mudar de chapa. A ala do PT, que esnobou Alckmin para vice, só pensa no pós-Lula. E tá aí. O que o MDB fez? Rifou tudo. Só que não param por aí. Temos mais informações. Com derrota de Messias, a oposição articula com Batoré barra indicações até as eleições de outubro. Também está no pacote para o nosso presidente Flávio Bolsonaro conseguir quebrar a hegemonia da ala de Gilmar Mendes, Flávio Dino, Zanin e Alexandre de Moraes. O intragável. Bolsonaristas articulam com Batoré para barrar eventuais outras indicações. Senadores afirmam ao Estadão que pediram a Batoré que segure as indicações pelos próximos 6 meses. Eles acreditam que, independentemente da decisão de Lula, o próximo nome precisará ser pactuado com o Senado sob o risco de ter o mesmo destino com Messias. Imagina Lula ser humilhado de novo.
Alguns parlamentares veem hoje que o Pacheco seria o único nome com consenso dentro do Senado e que o Alcolumbre meio que apoiaria. Aí o Efraim Filho, que está no PL até, era do União Brasil, dificilmente haverá análise de um novo nome antes da eleição, a não ser o nome do Pacheco. Eu espero que o Pacheco não seja indicado. Alcolumbre promete à oposição que indicação de novo ministro do Supremo caberá a quem vencer a eleição. Batoré afirmou, e cabe ao Flávio, de acordo com o relato de 2 senadores, Batoré disse que não colocará em votação outro nome indicado pelo PT. E, gente, não tem nem tempo, a não ser que o Lula indique hoje, porque a partir de junho acabou. Junho acabou, começou as eleições. A Câmara não vai mais funcionar, não vai ter mais nenhuma votação importante depois de junho. O Congresso para por causa das eleições. A oposição considera que o senador só vai ceder e permitir a indicação se for o Pacheco. A senadores, Batoré diz que só avalia a nova indicação após eleições. O presidente do Senado disse a pelo menos 3 colegas nos últimos dias, então a Folha falou com 2, a CNN falou com 3, e tá todo mundo dizendo, vai ficar pro Flávio. Não vai colocar em votação nenhuma eventual nova indicação pro Supremo antes das eleições. De acordo com parlamentares, Batoré tem dito que não faz mais sentido apreciar o nome pelo Lula a menos de 6 meses das eleições. Pela compreensão dos interlocutores de Batoré, esse cenário valeria até mesmo para uma eventual indicação do Pacheco. Essa aqui é a melhor notícia, que me dá mais emoção. Nem o Pacheco Batoré colocaria para votação. Por que Batoré derrotou Lula? Entenda. Quem tentou reverter votos favoráveis a Messias ouviu como resposta que isso só ocorreria com a autorização do Batoré. Alcolumbre conta com o apoio majoritário na casa, que lidera e articulou a derrota inédita do governo Lula, que não conseguiu emplacar mais um assessor na corte. Até ontem pela manhã, Messias ainda tinha chance de aprovação, mesmo que apertada. O cenário mudou após o noticiário revelar que a PF investiga a entrada no Brasil de 5 malas transportadas em um voo que levava Ciro Nogueira e Hugo Mota. Um jantar que reuniu autoridades que têm mando de campo da política ontem à noite, com participação do Batoré. O prato principal foi a articulação da derrota. A PF também deixou vazar que flagrou um suplente de Batoré sacando 350 mil durante a apuração sobre desvios no DENIT. Além disso, a corporação mira o próprio Batoré ao investigar sua relação com a Previdência, que investiu recursos no master do Paquito. As pesquisas eleitorais que colocam Flávio Bolsonaro na frente, dentro da margem de erro, também pesaram na votação. Bolsonaro articulou a derrota de Messias, assim como a bancada evangélica. A coluna por foi costurada um acordo para Batoré se reeleger para o comando do Senado. Opa, que história é essa? Mas voltando, olha a importância de apoiar o Flávio Bolsonaro. Espero que a turma do Nicolas pare de sabotar. Silvio Grimaldo, Constantino, toda essa turma. Com rejeição de Messias, Batoré redesenha a própria sucessão. Também vem trazendo mais informações. Aqui é tudo durante a madrugada. O resultado surpreendeu tanto o governo quanto a própria oposição e abriu um novo cenário político para o Batoré no contexto da disputa pela presidência da Casa em 2027. A derrota foi recebida como absoluta surpresa pelo governo. A pergunta que circulou intensamente nos corredores do Senado antes e depois da votação foi o que Alcolumbre sairia ganhando com o resultado. O cenário atual, de acordo com o Hittner, não é favorável à reeleição de Alcolumbre na presidência de 2027. A tendência é uma casa legislativa mais à direita com Rogério Marinho, presidente do Senado. Alcolumbre havia acumulado desgaste com a direita, inclusive por segurar pedidos de impeachment de ministros do Supremo. A rejeição de Messias, no entanto, permite que ele se reposicione. Hittner destacou que Alcolumbre percebeu uma erosão da perspectiva de poder do governo federal e uma crescente força do legislativo. Ao articular a derrota da indicação, ele se projeta novamente como interlocutor de confiança da direita e da oposição. Em um cenário em que o Senado seja presidido por Flávio Bolsonaro, Alcolumbre poderia se apresentar ao governo como uma alternativa mais palatável, questionando: você prefere eu ou prefere o Rogério Marinho na presidência do Senado? Para Hittner, a conclusão é clara. Para Alcolumbre, nada está perdido. Pelo contrário, ele se credencia e mostra que o Senado e os senadores têm mais poder hoje do que o poder executivo. O cenário que era considerado muito ruim para Alcolumbre passou a ser visto como bem mais aceitável após o resultado da votação. Aí vem a Andressa Matraz, de novo, ela foi a primeira nota, ela volta depois com mais informações. Alcolumbre negociou com direito a reeleição para o comando do Senado. As articulações para derrotar Lula passaram pelo compromisso da direita e do Centrão de apoiar a reeleição do Batoré para a presidência da casa, para ficar no biênio 27-28. A direita e a centro-direita já têm maioria na casa e se organizam para ampliar ainda mais esse domínio a partir do próximo ano. A eleição para o Senado é considerada estratégica por diferentes correntes políticas, já que cabe aos senadores analisar pedidos de impeachment de ministros do Supremo. Alcolumbre via segurando todas as solicitações nesse sentido, mas deu ontem uma demonstração de que suas convicções são elásticas. Será que o Batoré colocaria um pedido de impeachment? Eu ainda acho muito provável. Aí começa a dúvida. E agora? Faz o quê? O que o Lula faz? Indica? Tenta indicar? Aí começa o bate-cabeça. Aliados de Lula defendem que ele não indique novo nome ao Supremo neste ano. A avaliação que se Lula apostar em uma nova indicação corre o risco de sofrer uma nova derrota e ser ainda pior para o governo ano de eleição. Além disso, esses aliados lembram que não haveria tempo hábil
para que o novo indicado fosse sabatinado. Ano de eleição, cara, dificilmente